a gente sabe que ideologia é a lógica da dominação. E hoje essa, sem dúvida, é a ideologia dominante. E a questão é, alguns sociólogos, pegando, Carolina, já que o Crescente tomou na questão da exclusão, como Robert Kurz, por exemplo, eles falam que, se não houver uma reação a curto prazo desse processo, que o capitalismo, por ser algo que é altamente excludente hoje, que através da mecanização, da automação, você faz com que a produção aumente, mas ao mesmo tempo, de certa maneira, pelo menos de forma relativa, o acesso a essa produção é cada vez menor. Então o capitalismo estaria andando por um beco sem saída, quer dizer, por uma grande crise. E como você falou no final de sua palestra, que de certa maneira esse momento é um reflexo, com outras palavras, de um certo imperialismo, é bom lembrar que o imperialismo levou ao quê? A Primeira Grande Guerra Mundial na Europa. Então existe essa possibilidade, é algo a se temer. Como você vê isso? Vamos lá. Foi perguntado a respeito que a globalização leva à exclusão. Só reafirmando aqui, que na verdade acredito que você também pensa, que a globalização atual, a forma como ela vem sendo encaminhada, que tem gerado a exclusão. Que não é a revolução tecnológica que gera a exclusão. Ou seja, a revolução tecnológica ela pode gerar desemprego, e ela tem gerado desemprego. O processo de modernização do processo produtivo, não só tecnológico, mas de todo o processo produtivo, ele gera uma menor necessidade de mão de obra no processo produtivo, no processo de distribuição, no processo de geração da riqueza. Tá? Mas o processo tecnológico, que é técnico, não implica no processo de distribuição. O processo de distribuição é um processo social. E, da mesma forma que a tecnologia abre a possibilidade do desemprego, ao produzir mais com menos tempo de trabalho, ela poderia estar sobrando tempo ocioso para que as pessoas estudassem filosofia, fossem dançar, fossem namorar, fossem efetivamente viver. Ou seja, as pessoas têm um tempo para si e um tempo que não é seu, que é o tempo do trabalho. O conceito de trabalho é mais ou menos esse. O conceito do capitalismo, tá? É a ruptura do trabalho. Que nunca houve essa diferença na humanidade de separar o trabalho das outras atividades. O trabalho fazia parte da vida. Okay? E com o capitalismo, essa discussão é meio longa, a gente dá outra conferência aqui, mas da mesma forma que o trabalho, esse trabalho que não é para si, que é para a produção, ele poderia ser reduzido e sobrar tempo para outras coisas muito mais proveitosas. Ou seja, essa sempre foi a promessa, o ideal socialista. E lembrando que a social-democracia, até bem pouco tempo atrás, a social-democracia era socialismo. Tá? Recapitulando aí, reavivando a memória, o partido bolchevique, o partido comunista, era o partido social-democrata russo. Os partidos da Europa todos eram partidos social-democrata. Ou seja, a social-democracia era socialismo. Só depois do leninismo, do stalinismo, que houve a ruptura da democracia com o socialismo. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer? Então, a exclusão era uma das possibilidades. A tecnologia abre todo o processo enriquecedor da sociedade humana, que não vem sendo utilizado. Aí pergunta, o que faz com o excedente? Né? A frase a princípio parece estranha, mas eu vou explicar. Tem um autor, que eu não me recordo o nome, que disse o seguinte: pior do que ser explorado pelo capitalismo é não ser explorado pelo capitalismo. Aparentemente estranho é que pelas transformações atuais, como cada vez se precisa menos um processo de produção, menos gente, parcela substancial da população mundial não terá nenhuma função dentro do processo capitalista que se desenha. Portanto, eles são
necessários, eles podem ser excluídos. O que se caminha, tá? Não sei se tem um livro de 1936 foi um ano bem interessante, que a crise trouxe algumas reflexões. Em 1936 tem a História da Riqueza do Homem, do Leo Huberman, mas também tem o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, ou Huxley, né? Escreve Huxley, mas alguns pronunciam Huxley. Lá, quem lê esse livro Admirável Mundo Novo, é a construção de uma sociedade de castas, hierarquizada, onde parcela substancial do mundo foi relegada a uma sociedade excluída. Eles chamavam isso de reserva. A semelhança das reservas indígenas que os americanos fizeram no Oeste, esse livro Admirável Mundo Novo, parcela substancial da população era colocada em reserva. Quem era a população que era colocada em reserva? O mundo da reserva parecia muito com o nosso, né? E esse mundo da reserva era aquele mundo que não interessava aquela produção, tá? Mas repetindo, essa é apenas uma das alternativas, tá? E o Marcelo coloca bem que qual a forma de enfrentamento disso? Uma das formas de enfrentamento é essa que nós estamos tendo aqui, discutindo, tá? Eu não posso que a ideologia é o motor da humanidade, tá? Eu não sou, embora estudie história econômica, eu não sou marxista no sentido de que é a matéria, a relação de produção que define, tá? Eu estaria muito mais próximo do Hegel, ou principalmente de Gramsci, apesar de Gramsci ser marxista, no sentido de que a ideologia que vai é o Estado, tá? São os aparelhos ideológicos do Estado, são as várias lutas, ou a luta na escola, a luta na cultura, a luta no Estado, a luta no sindicato, a luta na associação de bairros, a luta em todos os aspectos da vida, e principalmente no aparelho do Estado e na mídia, na comunicação, né? O jornal fundado por Gramsci, o Leonitar, foi fechado e eles estão reabrindo o Partido Socialista Italiano, o Partido Comunista, o PCI. E é importante que as pessoas discutam outros conceitos, discutam outras possibilidades, porque senão vai acontecer aquilo que eu estava dizendo no meio da palestra, de que se a gente não enfrenta o conceito de globalização, a ideologia vai se firmando e chega um momento que não vai haver alternativa. Eu vejo que a alternativa então é qual? A alternativa é no sentido de que é possível haver outras possibilidades desde que a sociedade esteja mobilizada. Essa mobilização não virá do mercado, pelo menos por enquanto, explico porque daqui a pouco, mas ela terá que vir de uma realidade social, desejo de mobilização das pessoas. Quanto à possibilidade de uma terceira guerra, pelo menos nos moldes característicos, eu descartaria, porque há cada vez mais um entrelaçamento dos grandes conglomerados econômicos, tá? A GM tem ações da Fiat, a Fiat tem ações da GM, a Ford tem ações da Mitsubishi, a Mitsubishi tem ações da Ford, a GE tem ações da Westinghouse, ambas têm ações da Siemens, ambas têm ações da Mitsubishi e assim sucessivamente. Ou seja, há uma interpenetração patrimonial dos interesses capitalistas. Portanto, um capitalista enfrentar parcela do próprio capital fica estranho, né? Mas a possibilidade de crise é concreta, né? Aí a gente tem que recorrer um pouquinho ao Kondratiev, tá? Que é o pai dos ciclos longos da economia, um pouquinho de Kondratiev e um pouquinho de Schumpeter. Nós estaríamos no ciclo de inovação tecnológica, tá? Os ciclos de inovação tecnológica eles têm sido marcados historicamente pelo processo de concentração de renda e concentração entre os países. Isso aconteceu na primeira Revolução Industrial, de maneira gritante. Isso acontece de maneira gritante na segunda Revolução Industrial. Ou seja, e isso está acontecendo na terceira Revolução Industrial.
É isso que eu tentei escrever naquele livro, no capítulo que eu escrevi, Crises e Ciclos e Evolução do Capitalismo. Ou seja, a tendência hoje é de concentração, tá? Mas a concentração pode ser maior ou menor em função da reação da sociedade. Não é no sentido de que o jogo está perdido, né? Mas o jogo pode ser perdido por 1-0 ou por 10-0. Ou seja, o grau de reação da sociedade vai determinar o grau de exploração do capital ao trabalho. Muito bem. O capital, ele gera crises, mas ele soluciona as crises de uma tal maneira que... Qual era a crise do capital nos anos 70? A crise era, não havia um processo de acumulação. Perfeito? Ele resolve esse problema através da revolução tecnológica, que gera novos parques produtivos. Tá? E a gente tem uma ideia bastante simpática, mas que não equivale à economia, de que precisa de consumo das pessoas para gerar mercado. A gente pensa assim, se não há distribuição de renda, não há mercado. E se não há mercado, o capitalismo não funciona. A gente pensa em nós mesmos como consumidores, como mercado. Esse é um mercado secundário dentro da sociedade capitalista. Existem dois mercados. Tem o mercado de consumo, que é esse nosso, e existe o mercado de consumo capitalista. Enquanto estiver sendo possível criar novos conglomerados tecnológicos, ou seja, enquanto existir possibilidade de investimento em novos setores, ou seja, eu tenho que construir a indústria de satélite, eu tenho que construir a indústria de telefonia, eu tenho que construir toda a indústria turística, etc, etc. Enquanto houver possibilidades lucrativas de investimento, o consumo continuará existindo, mas não o consumo popular, o consumo capitalista. Quando isso acontecer, tá? Nas minhas contas demora mais ou menos uns 20 anos ainda. Quando isso se esgotar, aí se estabelece uma crise. Tá? E o capital tem sido bastante inteligente no sentido de entregar os anéis para não perder os dedos. Tá? A solução de 30, o New Deal, o Welfare State, foi o quê? Foi criar uma nova base social de incorporação do mercado consumidor das pessoas, da população, para que o capitalismo pudesse continuar crescendo. Tá? Mas, infelizmente, a crise atual aparece muito mais com o final do século XIX, da segunda Revolução Industrial, do que com a crise de 1930. Ou seja, o capitalismo, na sua fase atual, infelizmente, eu nasci na época errada, ele está caminhando para o processo de concentração. E há ainda oportunidades, tanto é que os capitais estão sendo lucrativos aí no âmbito mundial, no âmbito das novas tecnologias. Eu não acredito numa guerra, tá? Mas que o capitalismo, daqui a alguns anos, estou falando 20, espero que seja menos, ele tem que se transformar, com certeza. Ele se transforma sem perder a sua essência. Ele se transforma em algumas características, mas a propriedade continua e a separação entre trabalho e capital permanece. Não mexendo nessas duas variáveis, o capitalismo continua capitalismo. Agora, ele vai mudando a sua face para explorar as várias possibilidades de crescimento. Agora eu quero saber, sim, o impacto de uma sociedade que é chamada de emergente. O que mais importa para a gente é isso. Como fica uma sociedade que é chamada de emergente? Bom, foi falado que o Estado teria que promover alguma solução.
E quando se pensa em Estado, pensa nas suas funções básicas, né? Educação, segurança, saúde. Como pensar numa mudança onde prevaleça a abertura, na medida que vemos no país, principalmente na figura do Paulo Renato, né, o desmonte da universidade, justamente onde se pretende realizar ensino, pesquisa e extensão. Eu não chamaria de uma paz fria, né? Que a paz fria é a sociedade em cima dos mortos, frios como mortos, né? Na realidade, se for paz fria nesse sentido, não, se for a paz na ausência de luta, de guerra, perfeito, aí seria a paz dos mortos, porque o lado adversário está calado. Aí sim, seria uma paz. Mas você não pode falar em paz, na realidade, quando você tem milhões e milhões de pessoas, cada vez mais, sendo excluídos dos processos sociais, seja eles processos sociais da alimentação, das condições mínimas de sobrevivência, ou até processos sociais mais complexos, no sentido de participar da direção dos destinos do seu país, da humanidade, de modo geral. Né? Aqui, quando a gente chama de emergente, né? Emergente aí é adjetivo, substantivo é mercado. Né? Sempre que se fala-se mercado emergente. É aquela história que eu estava falando da dicotomia entre mercado e país, entre mercado e sociedade. Ou seja, quando a gente está falando de mercado emergente, eles não estão falando sobre a nossa ótica. Por isso que eu falei, é triste ser chamado de mercado emergente ou de mercado em desenvolvimento, né? Porque quando você está falando de mercado, você está falando sobre a ótica do lobo e não da ótica do cordeiro. O que é a ótica? Ou seja, é o lado que vai nos utilizar como refeição. Como assim? Ou seja, é o predador escolhendo onde investir o dinheiro. Ou seja, é o lobo escolhendo a sua caça. Esse termo é inventado por eles. Mercado emergente é onde eu posso ir comprar estatais a preço de banana. Mercado emergente é onde eu posso levar o meu dinheiro e ter lucro. Quando se fala de mercado emergente, é nesses termos que está sendo falado. Mas não diretamente influencia a vida. Quando a gente fala em economia, não tem jeito de influenciar no social. Sim. Agora igual eu falei, mas é muito melhor ser um mercado emergente do que ser um mercado excluído, porque o grau de exclusão seria bem maior. Agora, escolher esses caminhos, tá? São escolhas feitas no âmbito internacional, mas também são feitas no âmbito nacional. Eu estou passando aqui para o Vanderlei. Ou seja, como essa globalização vai entrar no Brasil, tá? Essa é a questão. Um geógrafo, Milton Santos, escreveu uma frase bastante interessante. Ele diz o seguinte: o Brasil não entrou na globalização, o Brasil deixou a globalização entrar. Tá? Normalmente, quando a China fala a China, os Estados Unidos, a Europa, e eu estou colocando a China de propósito, um país subdesenvolvido, a Índia, a Coreia, as pessoas pensam, vamos integrar a globalização. Ótimo, o que nós vamos vender no exterior? Globalização. Qual das nossas empresas prevalecerá no mercado mundial? O coreano pensa assim, eles pensam na globalização. Qual das empresas americanas que nós vamos quebrar? GM, Ford ou Chrysler? Esse é o raciocínio da Hyundai, esse é o raciocínio da Kia. Tá? A Gold Star, a Samsung pensa assim, qual a empresa de informática ou de eletroeletrônico que nós vamos quebrar? A Philips, a Continental, americana, qual delas? Ou seja, eles entram na globalização para vencer, eles entram na globalização
para vender. Eles entram na globalização para acumular o seu país. A ideia de país, a ideia de nação continua forte. Tá? Economia e guerra, tá? São duas formas distintas da mesma luta. É a luta da hegemonia dos povos. Antigamente as pessoas lutavam com armas, hoje lutam com dinheiro. É disso que se trata. A economia é simplesmente um dos instrumentos, a ideologia é outra. Ou seja, os povos, as culturas lutam para se firmar. A religião é outra forma. A gente pode ficar enumerando aqui várias a discutir. Ou seja, a história da humanidade é uma luta pela hegemonia. Hegemonia de uma cultura, de uma economia, de uma religião, etc, etc. Economia e guerra são faces da mesma moeda. Só que alguns entram para ganhar, entram para vencer, né? Resolvem entrar para vender, falando em termos econômicos. E alguns países resolveram entrar para comprar. A educação, o Paulo Renato, ele é bastante contraditório. Por um lado ele tem algumas coisas interessantes, coloca algumas propostas no MEC, abrir faculdade, se aumenta a quantidade de educação no Brasil, é interessante. O Brasil tem um índice assustadoramente baixo. O índice de escolaridade de nível superior no Rio Norte de Minas é 3%, Paraguai é 14% a 20%, dependendo da estatística do ano. Eu acho que está por volta de 20%. A Argentina é 30%. O Brasil, se eu não me engano, chega a 5% nas regiões mais desenvolvidas, estoura 10%. Na Europa e Estados Unidos, beira 60%. Ou seja, se o Norte de Minas quisesse inserir com alguma possibilidade no cenário mundial, a gente tem que passar de 3% de escolaridade de nível superior para 60%. Ou seja, esse já é o patamar de escolaridade dos países do primeiro mundo. Se 60% da população, eu estou falando 60% da população em idade de se escolarizar agora, não tiver, se 60% não vier para o curso superior, aqui não tem chance nenhuma de sobreviver. Então, por esse lado, ele tem uma perspectiva interessante, né? Mas, por outro lado, ele não reforça a pesquisa onde de fato ela é feita, que é na universidade pública. Ou seja, não adianta falar que a universidade privada vai fazer pesquisa, que não vai. No máximo, a universidade privada vai fazer pesquisa aplicada parecida com prestação de serviço. Ou seja, você vai fazer uma pesquisa direcionada para alguns interesses imediatos de alguns grupos. Isso é assim no mundo inteiro, não é só no Brasil. E quando o MEC solta algumas estatísticas, no mínimo as pessoas estão usando de má fé. Tá? Dizem que a universidade brasileira é cara, publicam lá que o aluno brasileiro custa mais caro do que o aluno europeu. Ótimo. Pega o orçamento, divide pelo número de alunos. Beleza. Né? Só que dentro do orçamento da universidade está a aposentadoria, que consome, em alguns casos, 50% da receita. Coloca os hospitais universitários, que é a prestação de serviço, e consome mais 20% do orçamento. E vai colocando aquele monte de outras coisas, tá? E quando a gente percebe que o Brasil investe tanto em universidade per capita quanto o Paraguai, quanto a Bolívia, e muito menos do que a Argentina e outros países. Ou seja, nós estamos onde a gente sempre esteve, no nível dos países subdesenvolvidos. Uma curiosidade é que o Brasil gasta a mesma quantidade em educação superior que gastava em 1960. Será que hoje o mundo depende mais ou menos de universidade? Depende mais ou menos de pesquisa? Repetindo, tá? O Brasil gasta o mesmo tanto, obviamente percentual, tá, gente? Que gasta com o ensino superior que gastava em 1960. Tá? E o governo fala que o governo tem que se desonerar dessas despesas porque tem que investir no segundo grau. Não é verdade? O problema é que o dinheiro gasto para a educação é pouco para a educação superior e para o primeiro e segundo grau. A questão não é tirar dinheiro da universidade e colocar no primeiro grau, é colocar mais dinheiro no primeiro
eleitoral colocar mais dinheiro na universidade, caso a gente pretenda ter alguma possibilidade de inserção numa sociedade do conhecimento, e cada vez mais a competição via mercado se faz via conhecimento, cada vez menos em trabalho braçal. Tá? E aquela história da economia densa, se a gente não faz pesquisa, a gente não desenvolve trajetórias tecnológicas competitivas. E se as nossas firmas não são competitivas, o nosso país não pode ser competitivo. Ou seja, infelizmente as pessoas misturam vários conceitos e quando mistura esses conceitos, repita, no mínimo de má fé, e quando a gente percebe os Estados Unidos, Japão e Europa, a gente fala, olha, eles são universidades privadas. Alguém acredita nisso? Pesquisa nos Estados Unidos e Europa e Japão é basicamente financiada pelo Estado. Eles investem em empresas, em sociedades que dirigem as escolas, normalmente são escolas privadas, mas não no sentido de escolas privadas no Brasil. Harvard, Columbia, Berkeley, a UCLA, a maioria das universidades, Chicago, MIT em Chicago, quase todas elas são deficitárias, e deficitárias ano após ano. Elas não dão lucro para ninguém. Tá? Elas são o que o ministro sonha para o Brasil, as organizações que o Bressa sonha para o Brasil, que eu duvido muito que seja aplicável, são as organizações sociais. São entidades com fins públicos que funcionam de maneira privada, no sentido da sua administração, mas prevalecendo os interesses públicos. Tá? A tradição patrimonialista do Brasil diz que isso não é muito possível no Brasil. Ou seja, quem não sabe a tradição patrimonialista é tratar o público como privado. Talvez essa é a maior característica que Portugal tenha nos herdado, nos legado. Só que eles abandonaram isso e a gente continuou, infelizmente. Para finalizar essa questão, se o Estado, se o Brasil quiser qualquer perspectiva no âmbito internacional, conseguir se inserir, tem que investir em pesquisa. Né? Essa história da extensão, isso é meio conversa fiada. Né? Em nenhum lugar do mundo existe extensão, tá, gente? Não sei se vocês têm conhecimento que nenhuma universidade americana tem extensão, nenhuma universidade europeia tem extensão. Tá? A universidade se centra em pesquisa, que é a geração de novos conhecimentos, ou de transmitir esse novo conhecimento de uma maneira organizada. Ele gera na pesquisa e distribui no ensino. Tá? No Brasil, como isso estava dissociado dos interesses da sociedade, você tinha que fazer um mecanismo de ligação da universidade, Torre de Marfim, isolada da sociedade. Você tinha que criar um mecanismo que virou, em grande parte, prestação de serviço. Tá? Nas universidades que merecem o nome, você faz o que é extensão? É levar para fora da universidade aquilo que a universidade tem de melhor. Tá? Se ele faz uma pesquisa, essa pesquisa é utilizada pela empresa, a pesquisa não precisa ter extensão. Se o conhecimento que se gera benefícios para a sociedade, você não precisa inventar nada para tentar fazer mecanismos com a sociedade. Tá? Então, voltando à pesquisa e à extensão, pesquisa e o ensino, se o país quiser se inserir, ele tem que investir decisivamente nesses processos. E esses investimentos terão que ser a semelhança de todo qualquer país que pretenda se perpetuar como país e se perpetuar como sociedade, tem que ser investimento público crescente, tá? E integrado com a sociedade. Tá? Integrado com os interesses das empresas, os interesses dos grupos sociais organizados. Caso isso não aconteça, o Brasil, como país, não tem futuro. A forma de pressão que a gente conhece, geralmente
atual que nós temos, que tem de impressão, é a imprensa. A visão do senhor, como é que fica? Está comprado, como é que é isso? Um dos maiores problemas do jornalista nem está rico. Na minha opinião, um dos maiores problemas do Brasil é a imprensa. Amanhã vamos qualificar. Não é Globo, é a imprensa do modo geral. Né? Eu vou qualificar por quê. O grande problema, tá, que no Brasil as coisas misturaram. A gente confunde mercado com sociedade. Aquela velha história. Tá? E no Brasil, a imprensa é dirigida pelo mercado. E dentro desse mercado, particularmente o mercado de anunciantes. Tá? Essa é uma característica da imprensa brasileira, que ela é dirigida. A receita proveniente da imprensa com venda é muito pequena. Portanto, se você se sustenta vendendo jornal, o seu compromisso é com o leitor. Quando você é sustentado por anunciante, o seu compromisso é com o anunciante. É lógico que você não vai descaradamente atender os interesses do anunciante, senão você perde o leitor. E sem o leitor, você não tem o espaço para vender o espaço para o anunciante. Perfeito? Mas essa não é a característica da imprensa mundial, não. A imprensa mundial é sustentada em cima de, primeiro, é sustentada em cima de assinaturas. As revistas mais sérias não aceitam, repito, não aceitam anunciantes. É proibido ter anunciante. Se alguém anunciar receber qualquer benefício, o jornalista recebeu uma passagem de avião para conhecer o lançamento da Ford, essa empresa está fechada. O jornal fecha. A pessoa tem que fazer mais ou menos igual o guia 4 rodas. O que o guia 4 rodas faz? A pessoa chega, entra, senta, come no restaurante, não dá nenhuma identificação que é do guia 4 rodas, faz, pelo menos a propaganda que eles fazem é essa, faz o relatório e depois publica esse relatório sobre a forma de bem atendida, a comida boa, ou seja, não aceita, né, nenhum favor, né, quase não aceita remise. Existe uma separação entre relações públicas e jornalismo. No Brasil, o curso é de comunicação social. O mesmo curso que forma imprensa, jornalista, ele forma relações públicas. E como deturpar a notícia para que ela favoreça a minha perspectiva. Marketing é isso, comunicação social é isso, do ponto de vista jornalístico. O outro lado é como soltar a verdade. É incompatível as duas coisas. Né? E aí, tem alguns mecanismos que a gente não percebe. Dizem, os Estados Unidos têm uma televisão privada. De fato, tem uma televisão privada. Mas alguém já se perguntou como é que funciona a televisão privada lá? Primeiro, a televisão não pode ter jornal, a televisão não pode ter rádio, a televisão não pode controlar mais de tantos por cento